Olá, alunos! Bem-vindos à terceira aula prática da disciplina de Ciência e Resistência dos Materiais. A nossa aula prática número 3 tem como tema Ensaio de Dureza Rockwell. Vocês me conhecem, eu sou o professor Luiz, então vou acompanhá-los nessa terceira aula prática e também nas aulas teóricas. Então, vamos começar falando dos objetivos da nossa aula prática de hoje. Então, vamos ver aqui. Então, como objetivos, nós temos o quê? Conhecer os diferentes tipos de ensaios de dureza. Eu não tenho somente o ensaio de dureza Rockwell, que é o foco da nossa prática de hoje. Eu tenho outros ensaios de dureza. Então, eu vou apresentar para vocês quais são esses ensaios e qual é a importância de cada um. E no final da aula nós vamos o quê? Focar no ensaio Rockwell e como que esse ensaio é feito, para que ele serve, quais então os objetivos desse ensaio. Então nós vamos aprender as técnicas desse ensaio de dureza Rockwell e também como que eu vou avaliar os resultados obtidos nesse ensaio. Tá? Esse ensaio é muito importante, vocês vão ver, nós vamos comentar o porquê, porque ele é um ensaio rápido, é um ensaio prático e já me dá a medida direta. Então nós vamos focar no ensaio de dureza Rockwell. Tá? Sempre lembrando as nossas orientações gerais. Turmas de 20 alunos e grupos de 3 ou 4 componentes. Tá? É bom fazer grupo de 3 ou 4, porque senão fica muitos elementos no grupo e nem todo mundo vai conseguir repetir então a prática. Então, grupos aí de 3 ou 4 componentes. Tá? Não é permitida a entrada de aluno que não esteja vestido adequadamente. Ou seja, todo mundo tem que estar usando o jaleco, a calça e sapatos fechados. Quem tem cabelo comprido, cabelos presos. Então, antes de iniciar toda a aula prática, nós devemos o quê? Colocar os óculos de segurança. Não esquecer, então, dos equipamentos de proteção. Então, vamos dar início, então, à nossa disciplina, à nossa aula prática e definir o que é dureza. A dureza de um material ela é relativamente complexa de se definir, porque eu tenho diversas interpretações. Tá? Então, eu posso interpretar a dureza de várias maneiras diferentes. Tá? Mas, em suma, dureza ela é uma propriedade mecânica muito utilizada onde? Quando eu vou especificar um material, eu tenho que saber a dureza desse material. Então, se eu for fazer um projeto de engenharia, eu preciso conhecer as durezas dos materiais que eu estou usando. É muito utilizada também em estudos e pesquisas na área de mecânica e metalúrgica. Lembrando que metalurgia trabalha com metal, então eu preciso conhecer a dureza dos metais. E dureza também é utilizada na comparação de diversos materiais. Então, só existe dureza quando eu comparo materiais. Nós vamos entender isso melhor. Então, essa foto aqui é uma imagem de uma engrenagem. Tá? E essa engrenagem, então, está sendo aí submetida a um ensaio de dureza. Tá? Então, só para ilustrar, nós vamos ver como, então, que nós fazemos esse ensaio de dureza. Então, conforme eu falei, eu tenho diversas definições para dureza. Então, na mecânica, tá? Dureza é a resistência à penetração de um material duro no outro. Então, na mecânica eu uso a definição de penetração, por quê? Porque é uma característica que pode ser facilmente medida. Então, eu consigo medir facilmente quanto o material penetra no outro e quanto o material é mais duro em relação ao outro. Então, quando eu falo na mecânica, a dureza está relacionada à penetração de um material no outro. Então, preciso conhecer esses dois materiais. Outra definição é na metalurgia. Na metalurgia, essa definição é diferente. Na metalurgia, a dureza é a resistência à deformação plástica permanente, tá? Ou conformação. Então, isso porque grande parte da metalurgia consiste em deformar plasticamente o metal. Vou conformar o metal, eu vou dobrar o metal. Então, na metalurgia, eu preciso
relacionar dureza com quão fácil ou quão difícil é de deformar o meu material. Tá? Uma deformação plástica, uma deformação permanente. Então, uma dobra, uma conformação. Então, se eu for produzir, por exemplo, um capô de carro, eu preciso conformar, manter a placa ali de metal no formato que eu quero. Eu preciso conhecer o quão duro é o meu material, o quão fácil, o quão difícil é conformar esse material. Na usinagem, eu tenho ainda uma outra definição. Na usinagem, a dureza é a resistência ao corte desse metal. O profissional aí da usinagem, tá, ele atua com corte de metais. Então, qual é a maior ou a menor dificuldade de usinar esse metal? Então, isso é caracterizado como maior ou menor dureza. Então, se o meu material ele é mais duro, ele é mais difícil de ser cortado. Se o meu material é menos duro, ele é mais fácil de ser cortado, de ser usinado. Então, se eu tenho um torno, eu tenho a peça girando no torno, quão fácil ou quão difícil é de eu desbastar, de eu remover material dessa peça. Então, isso é definido na usinagem como dureza, resistência ao corte. Também tem outra definição na mineralogia. Então, estudo dos minerais. Então, dureza é a resistência ao risco, tá, que o material pode produzir em outro. Tá. Então, esse é um dos critérios que eu uso para classificar materiais. Então, qual material que risca o outro? Então, é um tipo de dureza, dureza ao risco. Então, tem materiais que riscam facilmente outros materiais. Tá. Tem materiais menos duros, tem materiais mais duros quanto à resistência ao risco. Então, se eu vou fazer um projeto para o projetista, então, a dureza serve para conhecer a resistência mecânica, tá? E o efeito do tratamento térmico ou tratamento mecânico de material. Eu posso tratar, então, o meu material. Eu posso aumentar a dureza, elevar a dureza do material. Então, se eu estou projetando, eu preciso conhecer a dureza que eu estou somando aí no meu material. Então, ou seja, a dureza, ela não é uma propriedade absoluta. Tá? Só tem sentido falar em dureza quando eu comparo dois materiais. Então, se existe um material duro, existe um material mole e vice-versa. Então, só existe um material duro se houver outro material menos duro. Então, é importante destacar que, apesar das diversas definições que nós vimos, tá? Um material com grande resistência à deformação, então, se o material ele tem grande resistência à deformação, ele é um material duro. Então, se ele tem grande resistência à deformação, ele também tem grande resistência ao risco, grande resistência à deformação, ou seja, ele é duro em todos os sentidos. Tá? Então, eu divido aí a dureza em várias definições, só que o material duro é um material duro em todas essas minhas definições. Correto? Então, vamos aí prosseguir. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, vamos começar a falar dos ensaios. Então, nós definimos o que é a dureza, as várias definições de dureza. Vamos então falar dos ensaios de dureza. A maioria dos ensaios de dureza consiste na impressão de uma pequena marquinha. Então, eu vou fazer uma pequena marca na superfície da peça, tá? Pela aplicação de pressão com uma ponta de penetração. Então, o ensaio de dureza consiste em quê? Eu vou fazer uma impressão, vou fazer uma marca na superfície da minha peça a partir de uma pressão que eu aplico com uma ponta de penetração. Eu tenho várias pontas de penetrações diferentes, então cada ponto de penetração, cada tipo de pressão, cada força de pressão me corresponde a um ensaio de dureza diferente. Tá? Então, essa imagem aqui tem um exemplo de uma impressão feita, uma marca feita na superfície por um penetrador esférico. Então, a medida de dureza do material é dada em função dos ensaios mecânicos dos materiais. Então, que é a característica dessa marca aqui. Então, a marca de impressão vai me fornecer uma relação de dureza. Então, se essa marca é maior, menor, se essa marca é mais profunda ou menos profunda, eu vou relacionar essa impressão então, com a dureza do meu material. Lembrando que na mecânica, dureza está relacionada com o quê? Com a facilidade ou não de um material penetrar no outro. Então, essa marca de penetração que vai me relacionar com a dureza do meu material. Os ensaios de dureza são considerados como não destrutivos. Por quê? Porque eles deixam apenas uma pequena marca no material. Não compromete, na maioria dos casos,
a utilização da peça ou do corpo de prova. Então, essas duas imagens comparam o ensaio de dureza com o ensaio de tração. Então, o ensaio de dureza ele é não destrutivo, deixa apenas uma marca na superfície da minha peça. Já o ensaio de tração, que também é super utilizado na engenharia para obter vários tipos de propriedades, já o ensaio de tração ele é destrutivo. Então, eu vou fraturar o meu corpo de prova para poder medir, por exemplo, qual a resistência à fratura do meu corpo. Então, ensaio de dureza, não destrutivos, ensaio de tração é um ensaio destrutivo. Tá? Alguns ensaios de dureza são considerados destrutivos. Tá? Então, essa impressão vai comprometer a funcionalidade da minha peça. Mas, no geral, ensaio de dureza não destrutivo. Tem, então, vários tipos. Conforme eu falei, eu não tenho só ensaio de dureza Rockwell. Eu tenho vários tipos de dureza. Então, tem 3 tipos principais, que é dureza ao risco, dureza por choque ou dureza por penetração. Então, são os 3 tipos de ensaio de dureza que eu trabalho. Então, dureza por risco, dureza por choque ou ressalto e dureza por penetração. Então, vamos falar um por um, começando aí por dureza ao risco, que é chamada de dureza de mols. Então, dureza de mol é dureza por risco. Posteriormente, nós vamos falar da dureza Shore e das 3 durezas por penetração. Então, vamos aí por partes. Primeira dureza, dureza por risco, dureza de mols. Então, o primeiro método, então, padronizado de ensaio de dureza, baseado no processo de riscagem de minerais. Esse método foi desenvolvido por Mohs em 1822. Tá? Então, foi a primeira classificação quanto à dureza. Eu vou, então, fazer um ensaio de dureza na riscagem, qual material consegue riscar o outro, e vou, então, desenvolver aí o meu sistema de dureza. Então, o que consiste esse ensaio? Tá? Consiste de uma escala de 10 minerais, então começa tudo a partir de uma escala com 10 minerais. Então, eles estão organizados de tal forma que o diamante é o material mais duro e risca todos os outros. Então, a princípio, por teste, eles foram riscando todos os minerais e viram que o diamante era o único material que riscava todos os outros minerais e nenhum mineral, a não ser o próprio diamante, riscava ele mesmo. Então, a partir dessa escala, foi desenvolvida a tabela de escala por risco. Então, essa aí é a tabela, 1822. Então, a escala 1 é o material menos duro, tá? O material mais fácil de ser riscado. E a escala 10 é o material mais duro, tá? O material mais difícil de ser riscado, que é o diamante. Tá? Por exemplo, o talco e a gipsita, tá? Elas podem ser facilmente riscados aí com uma unha. Então, se eu passar a unha no talco e na gipsita, eu vou então conseguir riscar. Lembrando que o talco não é o talco que você usa no seu sapato, pessoal. Não é esse talco, tá? É o talco mineral, tá? Ele é sólido. Então, eu consigo riscar o talco e a gipsita com a unha. Tá? A calcita, eu já não consigo arranhar ela com a unha, já é mais difícil. Eu consigo riscar ela, por exemplo, com uma moeda de cobre. Então, o cobre consegue riscar a calcita. A fluorita e a apatita, esses outros 2 minerais, eles podem ser riscados com uma faca de cozinha. Tá? Já o feldspalto já não consegue. Tá? Já é mais difícil de ser riscado. O quartzo, tá? Já consegue riscar o vidro. Então, aquelas ferramentas que eu uso para riscar vidro, pode ser feito de quartzo, de topázio, de safiro ou de diamante. Tá? O mais utilizado, então, é o quartzo. Tá? Até o material mais duro, o diamante, que pode riscar qualquer um desses, tá? E só pode ser riscado por ele mesmo. Existem outros materiais, tá? Que são menos duros que o talco. Por exemplo, o lítio, tá? E o potássio. Eles são menos duros que o talco. O talco, então, consegue riscar o lítio, o talco consegue riscar o potássio. Então, recentemente, cientistas aí desenvolveram um material mais duro que o diamante. Então, isso é bem recente. Desde 2015, eles criaram no laboratório um material mais duro que o diamante.
então seria uma dureza 11. Esse material é chamado de Q-carbono. Tá? Q-carbono. Então, esse material desenvolvido em laboratório, tá? Ele é mais duro que o diamante. Tá? Um material sintético, eu não encontro esse material na natureza. Tá? Ele é descrito como uma terceira fase sólida do carbono, que vem depois do grafite e depois do diamante. Tá? Essa escala ela não é conveniente para trabalhar com metais. Tá? Por que ela não é conveniente para trabalhar com metais? Porque a maioria deles, tá? A maioria dos metais tem uma dureza entre 4 e 8. Tá? Então, não é interessante utilizar essa escala para trabalhar com metais. Tá? Porque tem pequena diferença de dureza quanto ao risco. Tá? Então, essas pequenas diferenças não são acusadas por esse método. Então, não é interessante eu usar essa escala por riscagem para trabalhar com metais. Tá? Por exemplo, se eu tenho o aço dúctil, ele tem uma dureza de 6 mols, tá? Que é a mesma dureza, muito parecida de um aço temperado. Então, como que eu vou classificar esses aços diferentes, sendo que a dureza em mols deles é a mesma? Então, fica difícil trabalhar com esse tipo, tá, de classificação para metais. Tá? Essa dureza é praticamente aplicada em mineralogia. Então, quem estuda em mineralogia que vai utilizar bastante essa escala. Tá? Então, a escala de Mohs ela é utilizada para minerais. Então, não vale a pena eu trabalhar nessa escala com metais, porque os metais têm dureza em Mohs parecida. Então, é difícil eu classificar os metais por essa dureza. Então, a próxima dureza que a gente vai ver é a dureza por choque, tá? Que é a dureza Shor. Então, é uma dureza diferente dessa que a gente acabou de ver. Então, vamos ver como que se comporta a dureza Shor. Então, o ensaio Shor, dureza Shor, é um ensaio dinâmico. Tá? Então, trabalhei com forças e movimento, realizado pela queda de um êmbolo com uma ponta padronizada de diamante. Tá? Não vamos confundir aqui o diamante, não está relacionado com riscar o material não. Tá? Por que eu uso diamante? Porque o meu diamante é um material duro. Então, o diamante, quando eu forço o diamante na minha superfície, no meu diamante ele não vai deformar, porque ele é material duro. Tá? Não vou riscar. Eu vou agora colocar esse meu êmbolo, com essa ponta de diamante em queda livre, e vou, então, obter o valor dessa penetração. Tá? Então, o valor da dureza Shor, ela é proporcional à energia consumida para deformar a marca no corpo de prova e é representada pela altura alcançada no rebote do êmbolo. Então, vamos lá, vamos explicar isso melhor. Eu tenho um êmbolo. Eu levo meu êmbolo a uma altura H e deixo meu êmbolo cair. Então, o meu êmbolo caiu. Tá? Ele vai, então, fazer uma penetração, uma marca na superfície. Tá? Então, ele vai o quê? Ele vai perder energia. A energia do êmbolo, de queda do êmbolo, vai se tornar aqui energia de deformação. E ele vai ter um rebote, um retorno. Tá? Essa altura desse retorno que está relacionada, então, com a dureza do material. Então, essa altura é residual. Então, meu êmbolo ele tem energia potencial elevada a essa altura H, eu deixo meu êmbolo cair, ele se choca com a superfície, penetra na superfície, deforma a superfície, perde energia e volta. Essa altura de retorno, esse rebote, então, que vai me relacionar com a dureza Shor. Então, se eu tenho material menos duro, quando o meu êmbolo cair, ele vai deformar mais. Se o meu material é menos duro, ele sofre mais deformação, e meu êmbolo ele perde mais energia, logo a altura de retorno dele é menor. Se o meu material for muito duro, o meu êmbolo ele vai perder menos energia de deformação e vai ter mais energia de rebote. Então a altura dele é maior. Esse ensaio ele é utilizado para medir dureza de indentação. O que é indentação? Indentação é a marca, tá? A marca feita pelo penetrador. Tá? Como se fosse a marca de um dente. Você morder ali o material, forma a marca de um dente, e isso é chamado de indentação. Então, é a marca que o ensaio deixa na minha peça. Então, ele utiliza para medir a dureza de indentação de borrachas, plásticos e materiais com comportamentos similares. Tá? Então, eu vou usar basicamente esse ensaio em borrachas
e plásticos, tá? E quando eu tenho material que se comporta dessa maneira. Esse ensaio não serve para prever outras propriedades, por exemplo, resistência ao desgaste. Não. Esse ensaio é unicamente exclusivo de dureza por choque. O quanto o meu êmbolo ele retorna, quanto de energia o meu êmbolo tem para retornar àquela altura de rebote. Eu nunca devo usar o ensaio Shor sozinho. Tá? Só ele não serve para especificar o meu projeto. Tá? Ele me dá alguma orientação, mas eu sempre tenho que utilizar outras durezas, que é a dureza por penetração, tá? Para então especificar o meu projeto, tá? O meu produto. Tá? Lembrando que dureza Shor é uma dureza por rebote, é uma dureza de ressalto. Então, junto com a dureza Shor, eu tenho que usar dureza por penetração. Esses ensaios de penetração baseiam-se em produzir uma deformação permanente na superfície de material pela aplicação de uma carga durante um determinado intervalo de tempo através de um penetrador. Então, diferente da Shor, na Shor eu queria saber a altura de rebote. O meu êmbolo caía com uma energia, ele retornava essa altura de retorno dele que me relacionava com a dureza Shor. Agora não, na dureza por penetração, eu vou aplicar essa carga por um intervalo de tempo fixo, tá, com o penetrador. Então eu vou forçar aí uma deformação na superfície. E essa deformação, que vai relacionar a minha dureza. Tenho então 3 tipos diferentes de ensaio de dureza por penetração. Então, dureza Brinell, dureza Vickers e a Rockwell, que é o nosso foco aí da nossa prática. Então, eu tenho 3 tipos de dureza por penetração. Nós vamos, então, comentar da dureza Brinell e da dureza Vickers e depois vamos falar especificamente da dureza Rockwell, que é a nossa prática de hoje. Tá? As 3 durezas são muito importantes, certo? Existem máquinas de dureza que contemplam as 3 durezas. Tem uma máquina específica para cada um e tem uma máquina universal que eu consigo realizar as 3 durezas, certo? Então, diferente da dureza por risco, tá? Que era qual material risco o outro, que é usado na mineralogia. Dureza por rebote, que é a dureza Shor. Agora nós vamos falar especificamente da dureza por penetração. O quanto que o meu penetrador ele consegue, então, penetrar na superfície, deformar a minha superfície. E a partir dessa deformação dessa marca, eu vou, então, relacionar isso com a dureza do meu material. Então, acompanhe aqui comigo. Primeira dureza, dureza Brinell. Então, vamos comentar sobre a dureza Brinell. Esse aqui é um equipamento utilizado no ensaio de dureza Brinell. Vocês vão ver que os equipamentos são bem similares. Tá? O que muda mesmo é a forma como eu vou aplicar a força e qual o penetrador que eu estou usando. Então, a dureza Brinell foi proposta justamente por Brinell, tá? Em 1900, e leva o seu nome, e quando eu falo, me refiro à dureza Brinell, eu chamo essa dureza de HB. Tá? Vem do inglês Hardness Brinell. Então, dureza Brinell. Esse ensaio de dureza Brinell ele é largamente aceito, tá, e padronizado, devido à relação existente entre os valores obtidos no ensaio e o resultado de resistência à tração. Então, eu consigo relacionar a dureza Brinell com o ensaio de tração. Tá? Então, eu consigo ter uma relação aí, por isso que é bastante utilizado e aceito aí mundialmente esse ensaio. O ensaio de dureza Brinell consiste, então, em quê? Em comprimir lentamente uma esfera de aço, tá? Um aço temperado, de diâmetro D, sobre uma superfície plana, polida e limpa de um metal, por meio de uma carga F, durante um intervalo de tempo T, produzindo uma calota esférica, uma marca, uma indentação de diâmetro D. Então, eu vou aplicar uma carga por um intervalo de tempo, tá? Vou forçar esse meu penetrador na minha superfície. Esse penetrador ele é esférico, vai me gerar uma calota esférica de diâmetro D. Então, a dureza Brinell é a relação entre a carga F e a área da calota esférica que foi impressa no material. Tá? Então, essa calota aí eu chamo de AC, a área da calota. Então, lembrando lá que eu tenho, na primeira imagem nossa lá, eu tinha a imagem de uma penetração. O quanto que deformou, eu consigo ver a impressão
que ficou na minha peça, uma impressão esférica. Então, eu vou relacionar a força com a área da impressão. Então, para eu achar a dureza Brinell, eu tenho que ter essa relação, essa divisão, essa razão entre a força e a área da calota esférica. Então, eu preciso conhecer quem? A força eu conheço, porque eu fui lá, coloquei e selecionei a carga de ensaio. Eu preciso conhecer, então, a área da calota. Então, eu tenho uma fórmula, tá? Para calcular essa área da calota. Certo? Qual que é essa fórmula? Então, eu uso essa equação. Tá? Então, com essa equação, eu conhecendo o diâmetro do meu penetrador, tá? Da minha esfera, tá? Conhecendo a profundidade, tá? Da minha calota, e conhecendo o diâmetro Dzinho da minha calota, tá? Eu consigo, então, calcular a dureza Brinell com essa equação aqui. Então, dureza Brinell é 2 vezes a força que eu conheço, dividido por π vezes o diâmetro da minha esfera, que multiplica o diâmetro da minha esfera, menos a raiz do diâmetro da esfera ao quadrado, menos, tá, o diâmetro da calota. Então, com essa relação, eu consigo achar a dureza Brinell. Então, devido à dificuldade aí, técnica da medição da profundidade, que é um valor muito pequeno, então eu utilizo essa relação matemática entre a profundidade e o diâmetro. Então eu vou chegar à forma matemática de Brinell. Então esses cálculos, tá? Essa relação que a gente viu de dureza Brinell, ela é dispensável se eu tenho uma tabela apropriada. Tá? Existem tabelas que relacionam o diâmetro Dzão da esfera, do penetrador, e o diâmetro Dzinho da impressão, e a força de aplicação. Então, eu tenho tabelas que já me dão aí essas relações, então eu dispenso aquela equação, aquela relação. Tá? O ensaio de dureza Brinell, ele é usado especialmente para avaliação de dureza de materiais não ferrosos, de ferro fundido, do aço, tá? De produtos siderúrgicos, em geral, em peças não temperadas, tá? Têmpera é um processo de tratamento térmico. Eu só posso usar, então, esse ensaio para peças que não sofreram esse tratamento térmico de têmpera, porque a têmpera ela vai endurecer a camada externa do material e eu não consigo, então, ter uma medida precisa aí da dureza Brinell. Esse ensaio é feito em equipamentos aí de fácil operação. A gente viu a foto lá, é um equipamento super fácil de ser utilizado. Porém, ele é limitado pela esfera que eu estou utilizando. Tá? Se eu utilizo esferas de aço temperado, eu só consigo medir durezas até 500 Brinell, 200 HB. Tá? Por quê? Porque se eu tenho material mais duro que 500 HB, eu vou então danificar a minha esfera. Se eu danificar a minha esfera, eu danifico aí a minha medição de dureza, eu não consigo medir. Então, até 500 Brinell apenas. Então, essa aqui é uma tabela, uma relação dos microconstituintes que a gente viu lá na aula 1 e na aula 2. Tá? Na aula prática número 2, a gente viu os microconstituintes do aço. Então, eu tenho aqui uma tabelinha que diz mais ou menos a dureza de cada um, da ferrita, da perlita, tá? E da martensita. São outros microconstituintes. Então, só uma tabelinha aí para a gente ver quanto cada microconstituinte tem de dureza. Então, na sequência, eu trouxe para vocês aí um vídeo de como é feito esse ensaio Brinell. Então, acompanhe o vídeo. Então, essa é uma máquina de ensaio Brinell, uma máquina padrão. Então, para aplicar esse teste, basta colocar minha peça e aplicar o quê? Aplicar ao meu penetrador e medir, então, os diâmetros aí, as áreas. Certo? Então, foi só um vídeo curto mostrando aí mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês. Acompanhe aqui comigo. Eu queria mostrar essa imagem para vocês. Então, que é a imagem, tá, do ensaio, após o ensaio. Então, as marcas, as calotas esféricas aí formadas. Então, consigo identificar vários ensaios, tá, várias calotas. Então, eu preciso o quê? Medir essas calotas ou então utilizar as tabelas que relacionam, tá, o meu penetrador. Então, esse penetrador aqui é a esfera de aço temperado. Ele produz as impressões, essas marcas que relacionam a dureza. Então, era isso que eu queria focar para vocês nesse vídeo rápido, só mesmo para vocês verem as impressões que formam no ensaio Brinell. Então, o próximo ensaio que a gente vai ver é o ensaio Vickers.
é também bastante utilizado. Então, o ensaio de dureza Vickers, tá? Esse aqui é o equipamento, muito similar também, tá, ao equipamento do Brinell. Tá? Ele foi desenvolvido por Smith and Sandals e ficou conhecido como ensaio de Vickers. Tá? Porque a empresa que fabricava essas máquinas, tá, elas chamavam-se Vickers Armstrong. Então esse ensaio ficou conhecido como ensaio Vickers, tá? Justamente por causa do nome da empresa. A dureza Vickers, ela se baseia na resistência que o material oferece, agora a penetração de uma pirâmide de diamante, tá, de base quadrada, e o ângulo entre as faces de 136 graus aplicado em uma determinada carga. Então, diferente do ensaio Brinell, que eu usava lá uma esfera de aço temperado, eu vou usar agora no ensaio Vickers uma pirâmide de diamante de base quadrada, que eu tenho aí um ângulo entre as faces de 136 graus. Então, esse é o penetrador do ensaio Vickers, que é diferente do ensaio Brinell. Então, o valor de dureza Vickers, chamado de HV, Hardness Vickers, é o quê? A razão, o quociente entre a carga F aplicada e a área da impressão A deixada no corpo de ensaio. Então, a carga F eu seleciono com isso. Preciso conhecer também o quê? A área da impressão. Tá? Então, se eu fizer a razão da força pela área da impressão, eu tenho então a dureza Vickers. Como que eu vou encontrar a área da minha impressão? Então, a mesma máquina que faz o ensaio Vickers, ela não fornece a impressão, mas ela permite obter, tá, essa impressão por meio de um microscópio acoplado. Então, eu tenho na mesma máquina o penetrador e tenho um microscópio. Tá? E eu consigo, então, medir as diagonais D1 e D2 da minha impressão. Tá? E, com isso, eu consigo estimar a minha área, estimar a minha dureza. Então, esse aqui é o penetrador. Tá? É uma pirâmide de diamante e vai me formar, então, esse formato de penetração. Então, com o meu microscópio, eu consigo medir. Esse microscópio já vem com escala, então eu consigo medir D1, consigo medir D2, a distância entre os vértices, e calcular a dureza Vickers por essa relação. Tá? 1,8544F dividido pelo D ao quadrado. O que é o D ao quadrado? Aí é uma relação entre D1 e D2 que eu vou obter lá do microscópio. Então essa é a relação aí para eu poder calcular a dureza de Vickers. Então, o ensaio Vickers, ele fornece aí uma escala contínua de dureza. Então, eu consigo medir todas as gamas de valores em uma única escala. Essas impressões são extremamente pequenas, na maioria do caso, não inutilizam as peças, tá? Mesmo uma peça acabada. Então, eu posso praticar a dureza Vickers em uma peça já finalizada, já acabada, que ela não vai inutilizar a minha peça. Então, o penetrador ele é de diamante, então ele é praticamente indeformável. Então, por esse motivo que eu uso diamante. Tá? Então, por quê? O diamante é muito duro, ele é indeformável. Esse ensaio, eu aplico materiais de qualquer espessura. Tá? E também eu posso ser usado para medir apenas a dureza superficial. Então, se eu tenho uma dureza superficial, que eu obtenho a partir de um tratamento térmico, eu uso o ensaio Vickers e vou medir apenas a dureza da superfície do meu material. Certo? Então, na sequência agora tem um vídeo mostrando como que eu faço um ensaio de dureza Vickers e como que eu vou medir ali as minhas diagonais D1 e D2. Então, esse é o equipamento utilizado para a dureza Vickers, muito semelhante ao ensaio de dureza Brinell. Notem que eu tenho o penetrador e já tenho o microscópio ele acoplado. Então, eu faço a penetração da pirâmide de diamante e, com o meu microscópio, eu vou lá e consigo, então, medir as distâncias D1 e D2. Tá? Então, vocês viram no mesmo equipamento já traz o penetrador, a máquina de ensaio e o microscópio que me dá a dimensão aí das duas durezas. Então, na figura aqui, que eu trouxe para vocês, eu consigo identificar, então, com o mesmo equipamento, tá? A impressão, tá? E no meu microscópio eu tenho as escalas, eu já consigo, então, medir a distância D1 e a distância D2. Tá? Com essas distâncias eu relaciono, então, com a dureza Vickers. Beleza, então, falamos de Brinell, de Vickers e vamos agora focar na dureza Rockwell, que é, então, a nossa prática de hoje. Tá? Então, em 1922, Rockwell
ele desenvolveu aí um método de ensaio de dureza que utiliza o sistema de pré-carga. Então, eu estou utilizando o sistema agora de pré-carga. A gente já vai entender isso melhor. Esse método, ele apresenta algumas vantagens em relação aí ao Brilliant. Por quê? Porque permite avaliar uma dureza de metais diversos, tá? Desde materiais moles até materiais mais duros. Então, essa é uma vantagem. Tá? O ensaio de dureza Rockwell é bastante utilizado aí por vários tipos de metais. Então, ele é hoje o processo mais utilizado no mundo inteiro. Por isso, a nossa prática de hoje de ensaio Rockwell. Tá? Devido a quê? A rapidez e também a facilidade que eu tenho para execução desse ensaio. Tá? Ele é isento de erros humanos, então eu tenho uma facilidade de detectar pequenas diferenças de durezas, tá? E tem um pequeno tamanho de pressão, também não vai inutilizar a minha peça. Então, neste método, então aqui tem uma foto também, uma figura de um durômetro aí. Rockwell, também bastante semelhante aos outros dois durômetros. Tá? Então, nesse método, a carga do ensaio é aplicada em etapas. Tá? Eu não aplico, como no ensaio Brilliant no Vickers, eu não aplico a carga de uma vez só. Eu aplico isso em etapas. Então, primeiro eu vou aplicar uma pré-carga. Para quê? Para garantir um contato firme entre o penetrador e o material. E depois, depois aplique-se a carga. Então, eu apliquei a pré-carga para ter o contato firme e depois eu vou aplicar a carga de ensaio propriamente dita. A leitura da dureza é feita diretamente no mostrador, então eu não preciso mais saber a área de penetração, a área de calota, as diagonais, não. A dureza é feita, a leitura da dureza é feita diretamente aqui no mostrador. E esse mostrador já vem acoplado na máquina de ensaio. Tá? Então, de acordo com alguma escala pré-determinada, eu vou então adequar a faixa de dureza do material. Então, normalmente eu tenho aí duas escalas, uma escala preta e uma escala vermelha. Tá? Então, cada escala tem o seu tipo de dureza, tá? Nós vamos ver como que eu uso uma, onde que eu uso outra escala. Então, é simples e fácil, apliquei meu ensaio, fui lá direto no mostrador e medi a dureza, na escala correta. Então, na escala Rockwell, eu tenho dois tipos aí de penetradores, o tipo esférico e o tipo cônico. Tá? Então, o tipo esférico, eu também tenho uma esfera de aço temperado, e o tipo cônico é um cone de diamante, de 120 graus de conicidade. Então, na dureza Brilliant, eu tinha uma esfera de aço temperado, na Vickers, uma pirâmide de diamante, e aqui na dureza Rockwell eu tenho tanto o penetrador esférico quanto um cônico. Então, cada um desses penetradores vai ser usado para um tipo de material diferente. Tá? Nós já vamos ver como que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro. Como que é feito, então? Eu trouxe aqui uma ilustração de como que é feito, tá? Um ensaio de dureza Rockwell. Então, primeiro passo, eu vou aproximar a superfície de corpo de prova do penetrador. Então, eu tenho aqui o corpo de prova, eu vou levantar meu corpo de prova até ele tocar aqui no meu penetrador. Tá. Segundo passo, então eu vou submeter esse corpo a uma pré-carga, uma carga menor. Então, eu vou empurrar o meu corpo de prova contra o meu penetrador. Então, eu vou fazer uma pré-penetração com uma pré-carga. Certo? Uma penetração com uma carga menor. E vou garantir, então, o contato firme aí da peça com o penetrador. Terceiro passo. Então, aí sim eu vou aplicar. Então, eu já tinha aplicado a pré-carga. Vou aplicar a carga de ensaio que eu tenho. Tem vários tipos de carga de ensaio. Nós já vamos ver também quando eu uso cada carga de ensaio. Então, depois eu aplico, que eu apliquei a pré-carga, eu aplico a carga de ensaio maior. Depois, eu retiro a carga maior. Então, eu levanto a carga maior, tá? E faço a leitura, tá, do valor de dureza no mostrador na escala apropriada. Então, o valor indicado na escala mostrada é o valor de dureza Rockwell. Então, eu vou lá direto no meu mostrador e leio qual que é a dureza Rockwell HR. Então, a profundidade da impressão produzida pela carga maior, que é a base da medida de ensaio Rockwell. Tá? Então, primeiro eu faço uma profundidade com a pré-carga, depois eu aplico a carga maior
E é a profundidade da carga maior, tá, que vai então me dizer qual que é a dureza Rockwell do meu material. Essas escalas de dureza Rockwell, elas foram determinadas em função do tipo de penetrador e em função também do valor da carga maior que eu aplico. Então, eu tenho 2 tipos de penetradores e eu tenho 3 tipos de pré-carga, de cargas que eu posso aplicar, certo? No ensaio de dureza Rockwell normal, tá, eu utilizo-se de uma carga uma pré-carga sempre de 10 kgf. Já a carga maior pode ser de 60, de 100 ou 150 kgf. Então, eu tenho 2 penetradores e 3 cargas que eu posso utilizar. Então, só que essas escalas elas não têm relação entre si. Então, não tem sentido comparar a dureza submetida, tá, de ensaio Rockwell utilizando escalas diferentes. Então, se eu usei uma ponta de diamante cônica, tá, com uma carga de 100 kgf, eu não posso comparar essa dureza, com material onde eu utilizei um penetrador esférico com outra carga. Então, essas durezas, só consigo comparar a dureza se eu utilizo a mesma carga e o mesmo penetrador. Então, aqui é uma escala de dureza Rockwell, tá? As normas e aplicações. Então, todo equipamento, tá? No manual do equipamento, você também acha isso na internet, me dá uma tabela com a escala que eu vou usar, a cor da escala que eu vou ler, tá, no meu mostrador, qual a carga que eu vou utilizar, qual penetrador que eu vou utilizar, qual faixa que eu posso utilizar, tá, e quais materiais que eu posso utilizar. Então, eu tenho escala A, C, D, B. Cada escala tem uma cor, uma carga, um tipo de penetrador e a faixa de utilização. Por exemplo, escala C. Então, escala C, a cor da escala que eu vou utilizar é a escala preta. Então, no mostrador eu tenho 2 escalas, uma vermelha e uma preta. Então, quando eu for ler a dureza, eu tenho que ler essa dureza na escala preta. Tá, isso para escala em C. Então, preta. Qual carga que eu vou usar? Quando eu uso a escala C, eu uso 150 aqui de carga de testes. Então, e o diamante de cone de 120 graus. E a dureza C só pode ser aplicada entre 20 e 70 Rockwell C, HRC. Quais materiais? Aço, titânio, aços. Tá? Então, esse é um exemplo. Então, cada material tem o tipo de penetrador, qual a escala que eu vou medir, aí qual a carga que eu vou aplicar. Então, parte do A, C, D, B, até a escala IK. Então, cada escala tem o seu penetrador, a sua cor de escala e a sua carga que deve ser aplicada. Então, o número Rockwell, de dureza Rockwell, tá, é seguido pelo símbolo HR e um sufixo que indica, então, a escala que eu estou utilizando. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Então, se eu tenho lá 64 HRC, tá, quer dizer que 64 é o valor que eu obtive. Então, fui lá no ensaio, 64 Rockwell. Então, 64 é o valor que eu obtive do meu ensaio. HR significa que se trata o quê? De dureza Rockwell. R vem de Rockwell. E o C quer dizer que é a escala que eu usei. Então, esse material, ele tem 64 de dureza, eu utilizei a dureza Rockwell na escala C. Então, é assim que eu leio escalas de dureza Rockwell. Vantagens desse método. Ele é um método rápido, tá? Vocês vão ver aí na prática, é extremamente rápido. Tá? Ele é isento de erros humanos. Eu tenho aí pequenos tamanhos de pressões, então eu não danifico a minha peça. A minha superfície não precisa ser polida, tá? Pode ser uma superfície já pronta para uso. Então, eu tenho aí pequenas irregularidades que são eliminadas pela pré-carga. Então, a pré-carga ela vai firmar a minha peça para aplicar a carga. Eu tenho, então, pequenas irregularidades, elas são eliminadas por essa pré-carga. Tá? E eu também não necessito de sistemas ópticos, igual eu precisava em Vickers, para medir diâmetros e medir tamanho de profundidade, área de penetração. Então, é um equipamento mais simples que os demais. Então, a escala C, eu só uso para aços temperados. Tá? Que vai ser o nosso caso da prática de hoje. Nós vamos usar a escala C. Tá? Então, a necessidade de usar várias escalas e esferas abrange toda a gama de materiais possíveis. Então, eu consigo trabalhar com qualquer material desde que eu uso
desde que eu use, então, os penetradores e as cargas aí referentes de cada um. Tá? Porém, ela não é uma escala contínua de dureza, tá? Funciona para faixas de dureza. E esse valor não tem relação com a tração dos materiais. Então, essa é uma máquina de dureza Rockwell, tá? Uma máquina básica, e a máquina que foi utilizada aqui na nossa aula prática, tá? Nos vídeos de aula prática. Então, como que é composta? Eu tenho aqui esse volante, que serve para quê? Para subir e para descer a mesa de testes. Então, aqui é a mesa de ensaios, onde eu coloco o meu corpo de prova. Tá? Então, eu tenho o que mais? O meu penetrador, o indicador ou mostrador. Aqui é onde eu faço seleção de cargas. Tá? Eu escolho qual carga que eu vou utilizar, que depende da minha tabela. E essa aqui é a alavanca que eu vou acionar para realizar um ensaio. Tá? Então, a gente vai ver melhor como funciona essa máquina no vídeo. Então, aqui é a foto do mostrador. Tá? Esse ponteiro de pré-carga é muito importante. Tá? Esse ponteiro que vai me dizer qual pré-carga que eu devo aplicar. Tá? Então, tem que prestar muita atenção nesse carinha aqui, tá? Que é o ponteiro de aplicação da pré-carga. Tá? Durante o vídeo eu explico melhor como que eu devo proceder com esse ponteiro menor. Tá? Mas esse ponteiro menor é pré-carga e o ponteiro maior, tá? Que me diz, então, qual a dureza na escala vermelha e na escala preta. Então, quais são os procedimentos? Tá? Primeiro, eu tenho que definir as condições do ensaio. Eu tenho que ir lá na minha tabela, selecionar qual escala que eu vou usar, tá? E de acordo com o material que eu for ensaiar. Então, eu vou escolher a escala, vou selecionar o tipo de penetrador e qual a força que eu vou usar. Então, aqui eu trouxe a foto dos dois penetradores. Tá? O penetrador esférico e o penetrador cônico. Então, na tabela vai estar lá falando qual penetrador que eu vou usar e qual a força que eu vou utilizar. Depois, eu vou preparar um ensaio. Então, eu vou selecionar a força. Então, aqui, ó, na minha alavanca de forças, eu consigo selecionar a força que eu vou utilizar no seletor de forças. Vou colocar a minha amostra sobre a mesa e vou levantar minha amostra lentamente até que ela toque, tá, no meu penetrador sem que haja choque. Então, tem que levantar bem suavemente a minha peça. Então, depois que eu fiz todo esse procedimento, eu vou aplicar a pré-carga. Tá? No indicador analógico, então, eu tenho o ponteiro, que eu falei, esse ponteiro de pré-carga. Tá? Então, eu vou continuar. Depois que minha peça tocou no meu penetrador, eu vou continuar pressionando a minha peça contra o penetrador até que o ponteiro de pré-carga se alinhe aí com o ponto de referência. Então, esse é meu ponto de referência. Eu vou levantando a minha peça, o meu ponteiro ele vai chegando próximo ao meu ponto de referência. Quando o meu ponteiro menor estiver no meu ponto de referência, eu tenho então a pré-carga aplicada. Depois que eu apliquei a pré-carga, eu faço a geragem, eu zero o meu equipamento, tá? E através da minha alavanca, eu movimento ela para trás, vou aguardar meu ponteiro estabilizar e vou trazer essa alavanca para frente e vou fazer então a leitura do meu material. Então, esse é o procedimento, tá? Então, vamos ver isso em vídeo, que fica mais fácil de vocês entenderem. Esse é então o equipamento que eu mostrei para vocês, tá? Que a gente foi utilizado na nossa aula prática, tá? O durômetro Rockwell. Primeiro, eu preciso montar o meu equipamento, tá? Eu preciso tirar a tampa superior e tirar a tampa traseira e fazer a montagem do meu equipamento. O que é essa montagem? Esse equipamento ele vem preso com fitas, tá, com elásticos. Por quê? No transporte, para segurar que no transporte não ocorra nenhuma avaria no equipamento. Então, eu tenho fitas e elásticos, tá, para preservar o meu sistema. Então, eu tenho que abrir, tenho que tirar essas fitas, tirar esses elásticos. E o mais importante, tá? Aí é onde eu vou colocar as minhas cargas de testes. Então, lembrando que eu tenho 3 cargas. Então, são 3 pesos, 3 cargas diferentes. Então, eu tenho que montar, eu tenho que colocar essas 3 cargas no meu equipamento. Então, no manual do equipamento está lá dizendo a montagem correta. Então, isso varia de equipamento para equipamento. Tá? Mas, no geral, todos os equipamentos devem ocorrer essa montagem. Tá? De maneira correta, eu tenho que inserir, então, os 3 pesos, tá, dentro do meu durômetro. E tomar muito cuidado. Tá?
Se eu fizer a montagem do meu equipamento e for transportar esse equipamento, eu tenho que tomar cuidado para esses pesos não caiam, porque eles são só colocados no suporte, eles não são fixos. Então, se eu chacoalhar, for transportar, tombar o meu equipamento, tá? Esses pesos podem cair e eu preciso então abrir de novo o meu equipamento e fazer a montagem correta. Então, uma vez que eu fiz isso, tá? Coloquei os meus pesos, eu vou fechar o meu equipamento e ele está pronto para uso. Então, depois que eu fechei, é importante que ele fique fixo. Tá? Para quê? Para que não ocorra o quê? Que os meus pesos caiam lá de dentro, eles se soltem do meu suporte. Então, sempre que eu transportar esse equipamento, eu tenho que abrir de novo ele e verificar se meus pesos estão postos de maneira correta. Então, fechei a tampa traseira e a tampa superior. Então, esse equipamento está pronto para ser usado. Esse é o manual que veio junto com o equipamento. No manual, então ele me dá a tabela de escalas que eu vou usar. Então, lembrando, eu tenho várias escalas, cada escala eu tenho aí o seletor correto, a ponta correta, tá? Qual o tipo de penetrador, qual a força de ensaio que eu vou utilizar, tá? Qual é a força que eu vou utilizar e qual a escala que eu posso medir. Tá? Então, é muito importante eu usar essa tabela para selecionar o ensaio de maneira correta. Tá? Eu não posso medir qualquer material de qualquer maneira. Não, cada material tem o seu penetrador, a sua força de carga e a escala vermelha ou preta que eu faço a leitura. Então, se atentem a saber especificar o teste que eu estou usando, selecionar o teste correto. Então, é muito importante ter essa tabela em mãos antes de qualquer ensaio. Esses são os dois penetradores que vêm junto com o equipamento, o esférico na esquerda e o cônico na direita. Então, são esses dois penetradores que eu vou utilizar para fazer o ensaio, dependendo aí de cada material. Então, tem que selecionar o meu penetrador correto. Então, selecionei meu penetrador, eu tenho que então montar esse penetrador no meu equipamento. Certo? Então, é super simples, tá? É só mesmo desosquear um parafuso, colocar o meu penetrador e prender ele com o mesmo parafuso. Então, ele fica fixo aí. Depois eu tenho que colocar a mesa de testes. Então, eu tenho aí essa alavanca que vai subir ou descer a minha mesa de testes. A mesa de testes é onde eu coloco, então, a minha amostra. Então, já posso levantar a minha mesa de testes o mais próximo possível do meu penetrador, que é onde vai, então, a minha amostra. Então, essa é a amostra que eu quero ensaiar. É uma pecinha que eu quero medir a dureza. Então, eu tenho que levar essa peça até entrar em contato com o meu penetrador. Sem choque, lembrando, sem choque. Então, encostou no meu penetrador, atenção. Então, encostou no penetrador, eu continuo subindo, elevando a minha mesa. E notem, tá, que eu estou preocupado somente com o ponteiro pequeno, tá, no centro. Tá? Eu esqueço o ponteiro grande. Eu tenho que fazer com que o meu ponteiro chegue até o meu ponto vermelho de referência. Então, eu continuo levantando a minha mesa. O meu ponteiro pequeno ele vai se mover. Quando o ponteiro pequeno chegar, tá, no meu ponto de referência, eu paro então de elevar a minha mesa. Tá? Nesse caso, de sobrepôs o grande ao pequeno. Isso não é regra. Tá? Aconteceu aí que os dois ponteiros, o pequeno e o grande, ficaram sobrepostos ao ponto de referência. Depois que eu apliquei a pré-carga, então eu vou o quê? Vou zerar o meu mostrador. Então eu giro aí e vou zerar o meu mostrador e vou continuar então com o meu ensaio. Próximo passo, eu vou ali no seletor de cargas, tá, e vou selecionar qual a carga de teste que eu estou usando. Nesse caso, eu estou usando a carga de 150. Então, eu seleciono ali 150 no meu seletor de cargas. Depois que selecionei, eu jogo a alavanca para trás, e essa alavanca então ela vai aplicar a carga de teste 150. Notem que o meu ponteiro ele vai ficar balançando, eu só posso continuar quando o meu ponteiro estabilizar. Meu ponteiro estabilizou, o que eu faço? Trago a alavanca para frente, tá, e faço a leitura correta direto aí no meu mostrador. Tá? Então é muito importante eu esperar o meu ponteiro estabilizar.
e vou fazer a leitura aí na escala correta, no caso aí a escala preta que a gente está utilizando. Certo? Então esse é um ensaio Rockwell. Eu já vou direto no mostrador e já vejo qual é a escala, qual é a medida HR que eu estou medindo no meu material da minha amostra. Depois que eu finalizei, eu abaixo a minha mesa e retiro a minha amostra. Ou posiciono a minha amostra para uma nova aí, medição. Esse é como resultado final, eu tenho as indentações, tá? Eu fiz aí 6 testes, 6 indentações da minha amostra. Veja que ela é uma indentação pequena, é uma marca pequena, então isso não vai inutilizar uma peça, se eu tivesse uma peça aí pronta para processo. Então esse aí é um ensaio Rockwell, tá? Um ensaio simples, vocês viram que é fácil de fazer. Então eu vou passar para vocês algumas orientações gerais que vocês precisam se preocupar. Então acompanhem aqui comigo. Então orientações. Sempre que eu fizer um ensaio, eu vou descartar a primeira medição. Tá? Então descarte a primeira medição, por quê? Para evitar qualquer problema de assentamento do penetrador. Tá? Então se eu coloquei meu penetrador, tá? Não coloquei, não fixei ele muito bem, a minha primeira medição vai dar um pouco diferente. Então, eu descarto ela porque depois que eu apliquei fiz o primeiro ensaio, isso vai assentar meu penetrador para a próxima medição se tornar mais correta. Eu vou sempre realizar no mínimo 3 medições. Tá? Não adianta fazer só uma. No mínimo 3, é interessante aí 5, 6 medições. Por quê? Porque essas medições variam entre uma medição e outra. E a medição, então, a dureza obtida vai ser o quê? A média dessas medições. Então, quanto mais medição eu fizer, melhor vai ser a média aí, melhor vai ser o valor de dureza. E eu não posso simplesmente ir lá fazer uma medição em qualquer ponto. Não. A distância entre duas impressões, entre duas marcas, deve ser maior que 2 milímetros e distante de 1 milímetro da borda da peça. Então, se eu for fazer uma nova impressão, eu tenho que tomar cuidado. Uma impressão da outra tem que ser maior, a distância maior que 2 milímetros e maior que 1 milímetro distante da borda. Certo? Então essas são as orientações. Tá? Nada impede de vocês utilizar a mesma peça para fazer várias medições, tá? Mas tem que se atentar então com a distância entre as impressões e a distância da borda. Certo? Então esse aí foi o ensaio prático, nossa aula prática de hoje, o ensaio Rockwell, que é um ensaio simples. Então vocês agora com o seu tutor repitam esse ensaio, podem fazer várias medidas e façam aí a média e discutam quanto cada grupo obteve. Lembrando que nós temos aí 3 amostras, o aço 1020, o 1045 e o 1060. Tá? São os mesmos aços que a gente utilizou na aula 1 e 2. Tá? Então eu tenho corpo de prova maior, então cada aço vai me dar aí uma dureza diferente. Certo? Então qualquer dúvida que aparecer, vocês conversem com seu tutor, para o tutor possa então encaminhar a dúvida de vocês. Certo? Então espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. E vejo vocês na aula teórica. Então, boa prática para todos.